Está sendo julgado em Campina Grande o jovem Arthur Lima. Ele é suspeito de atropelar e matar a ex-namorada Viviane Farias. O crime aconteceu em outubro de 2020. Quem vem agora ao vivo trazendo mais informações é o repórter Rafael Gonçalves. Boa noite, Rafa. Boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta Paraíba. Nesse momento houve uma pausa no julgamento, mas daqui a pouco a retomada acontece aqui no Fórum Afonso Campos, em Campina Grande, no 2º Tribunal do Júri. No banco dos réus está Arthur Aires, de 27 anos. Hoje ele passa aqui por esse júri popular que iniciou às 9 horas da manhã. O julgamento em relação a um crime que chocou a população do município de Boqueirão e aconteceu em 2020. A jovem Viviane Alves Farias, de 18 anos, foi alvo da ação desse homem que até então era o ex-namorado dela. A situação aconteceu no dia 19 de outubro de 2020. Ela estava na companhia de um outro homem, no caso, o atual namorado, quando o Arthur, não conformado com a situação, encontrou os dois dentro de um carro. Ali houve uma discussão entre o suspeito e também o atual namorado da vítima. Diante daquela situação onde os ânimos ficaram exaltados, os dois começaram a discutir, os dois homens foram para uma briga mais física, né, para um confronto físico, e a Viviane entrou no meio para defender o atual namorado, só que o Arthur, que nesse momento está aqui a ser julgado, estava armado e possivelmente nessa troca, né, de agressões, ele teria efetuado um disparo que atingiu a cabeça da vítima. Na época, a Viviane foi socorrida para o hospital local, lá de Boqueirão, não resistiu aos ferimentos e morreu. Aqui hoje já se pronunciaram o Ministério Público, através da assistência de acusação. A defesa concluiu ainda há pouco a fala de mais de 1h30 no fórum, e nessa pausa agora é para retomar daqui a pouco esse julgamento, que deve seguir com mais uma réplica do Ministério Público. A pausa é feita aqui nesse momento, mas muita gente segue acompanhando, inclusive familiares da jovem, familiares também do réu que está aqui participando desse momento, acompanhando os desdobramentos, e daqui a pouco a retomada desse julgamento do caso Viviane Alves, a jovem que foi assassinada pelo ex-namorado em 2020. Nós conversamos com familiares da Viviane que contaram, né, qual é a expectativa para esse dia de hoje. Eu quero que a justiça de Deus seja feita, né? Que ele pague pelo que ele fez, porque minha filha não tem como mais voltar. Eu creio na justiça de Deus e eu confio que tudo vai dar certo. Ela era uma menina muito agitada, sabe? Ela como se ela tivesse medo de ser ameaçada por ele, porque toda vez que o namoro deles acabava, né? Sempre ele ligava para mim, falando que ela não poderia acabar esse relacionamento, porque ele tinha algo muito importante que ia sujar o nome da nossa família. Então eu falei para ele, muitas vezes ele ligou para mim, falou isso para mim, para minha mãe, que está aqui de prova. Eu falei para ele, então você pode falar o que tiver falar da minha filha, o que você tiver, né? Mas deixe minha filha em paz, deixa ela viver a vida dela, né? E o mais triste nesse dia em saber que é várias mentiras falando sobre minha filha e o desgosto que eu tenho porque ela não está mais aqui para se defender. Uma relação atormentada, e ela dizia que não tinha como acabar esse namoro, e acabou, mas diz ele, né, que ele ficava atrás dela e passava na minha roupa e seguindo ele nos cantos que ela estava com a mãe. Ele passava direto, sabe? Passava direto. Um dia a gente estava assim olhando um comitê lá do comício, e ele passou bem pertinho da gente assim. Ele só vivia passando direto. Onde já se não estava com ela, ele estava de uma banda. Ele sempre chegava. E elas não desconfiaram nada.
Gilmar, ainda nesse julgamento hoje aqui, o réu Arthur Lima Aires passou mal, teve uma subida de pressão, precisou ser levado para a UPA, ficou um tempo ausente do julgamento, mas já retornou e aqui participa. A expectativa é que esse julgamento termine hoje lá por volta das 10 horas da noite, visto que ainda haverá aqui a réplica a ser realizada pelo Ministério Público. Na representação do Ministério Público como acusação estão a Luciara Moura, promotora, o José Neto, também promotor, e também o advogado Vinícius Lúcio, assistente de acusação. Então a expectativa é grande para que hoje ainda aqui haja, né, a leitura também da sentença a ser realizada pelo juiz Horácio Melo. A expectativa é que a família da jovem é que o Arthur seja julgado pelo crime de feminicídio. A gente segue acompanhando. Gilmar. Ok, obrigado, meu querido Rafael Gonçalves, pelas informações aí direto do Pleno, né, do Tribunal do Júri em Campina Grande. Quem já me conhece sabe, né, eu não creio que haja, né, justiça nesse caso, porque infelizmente no nosso país não se prevê, para casos como esses aí, no mínimo uma prisão perpétua, né? Isso não é possível aqui, infelizmente, nesse país. Então, justiça, nesse caso aí, somente, olha, a justiça divina, né? Porque perpétua é a morte, perpétuo vai ser o sofrimento aí da família, da vítima, né? Como nós vimos o estado da mãe, né? O estado emocional da mãe, realmente muito triste, não é para menos perder, né, um tesouro como é perder um filho, nesse caso uma filha, aí, né, uma jovem com uma vida inteira pela frente, mas lamentavelmente o destino dela se cruzou com o destino desse rapaz que cometeu esse crime aí absurdo, tirando a vida dessa moça, porque não se conformava com o fim do relacionamento. Aquela velha história que ninguém aguenta mais.